Eu sei que já o ano tá indo embora, né? E a gente senta na mesa, fica todo mundo junto, né? Mas às vezes a gente tem os sentimentos desencontrados, né? E a gente adulto consegue disfarçar muito bem nossos sentimentos, né? As crianças não conseguem fazer isso, elas são sinceras, são claras. Quando estão emburradas, elas mostram que estão, né? Quando não está gostando, ela mostra que não está gostando. Depois passa aí, está brincando de novo, né? Nada aconteceu. Mas nós adultos escondemos muito bem isso. Quando alguém pergunta, está tudo bem? A gente diz o quê? Está tudo bem, mas lá dentro a gente está só um veneno muitas vezes, né? Por que eu estou falando isso? Problemas da nossa época, né? A depressão, a tristeza, elas têm o que a gente chama de problemas psicossomáticos, né? Geralmente nossos problemas físicos são primeiro mentais. E muitas vezes nós não percebemos que precisamos nos livrar de muitas coisas negativas que a gente guarda ou a gente tem, né? E, por exemplo, o passado, o presente, o futuro, muitas vezes é um problema para alguns, né? Mas eu quero dizer também que de uma maneira ou outra, nós somos falhos, todos somos falhos, todos falhamos. É muito fácil olhar o erro dos outros, é muito fácil, mas todos nós falhamos. Agora, alguns não conseguem lidar até com seu próprio erro, porque não sabem se perdoar. Mas temos até direito de errar, temos. Mas você precisa também se perdoar e lidar também com as consequências, porque nossas escolhas, nossas decisões têm consequências. O perdão acontece, mas as consequências, elas vão estar por aí. Pode ser que as coisas que você esperava ou queria que seja como você pensava ou achava, e não é do jeito que você quer. Mas muitas vezes invernamos na infelicidade. Por quê? Porque até se você se enganou, você vai ter que lidar com tudo isso. É muito fácil a gente, quer dizer, não é fácil, mas a gente costuma fantasiar com as coisas, a gente cria fantasias das coisas, né? E uma hora a gente cai na real, não é isso? Mas tudo bem, eu estou dando só uma introdução, por quê? Porque o perdão é o caminho da cura. E esse é o tema. Eu quero considerar três experiências. Uma é diferente da outra. Mas só para a gente entender a abrangência do que se está falando. Uma delas é aquele orgulho ferido. Aquele orgulho, quando é ferido, você escolhe não perdoar e cava o seu próprio buraco da infelicidade. Dois amantes com suas próprias famílias, eles se encontravam com frequência, a mulher engravidou, ela insistiu para o amante que deixasse a família, a esposa, os filhos, para ficar com ela, ir embora.
Isso é uma história verídica. Mas ele se posicionou e disse, não, eu não vou largar minha família, a gente errou, foi tudo errado, mas nem você, nem eu vamos largar nossas famílias. Mas as coisas não foram como ela quis. O orgulho dela foi ferido. O marido perdoou ela, criou a filha, porque foi uma menina, como se fosse filha dele. Mas ela, com aquele orgulho ferido, as coisas não foram como ela quis, então não tinha um relacionamento de mãe com a filha. Então a filha cresceu com uma tendência à depressão. Está explicado, né? Pela inseguridade do afeto. E o marido uma vez perguntou, pelo menos você me amou alguma vez? E o que respondeu ele? Isso já é passado. Então ela escolheu o caminho da infelicidade e tornou a vida dos outros infeliz. Uma experiência, o orgulho ferido, então não perdoa. Segunda experiência, nós temos um grande homem, um grande jornalista que morreu há pouco tempo. Vocês sabem quem é, né? Quem é? Cid Moreira. Um grande jornalista. Os próprios filhos o processaram. Os próprios filhos criando desgosto para o pai. Mas Cid Moreira, nas suas experiências, ele não tinha perdoado a atitude deles, mas existem limites, e isso é importante para nós. Podemos concordar ou discordar. Ninguém está obrigado a concordar ou a discordar, porque existem limites. Mas isso não é motivo para romper relações. Relações em família, interpessoais, isso não é motivo para isso. Você pode até se desentender, mas não é motivo para romper relacionamentos. Mas, com certeza, ele deu oportunidades para os filhos mudarem de atitude. Mas eles não o fizeram também. Tudo por conta de herança. Herança não é uma obrigação dos pais, na verdade. Ele vai deixar herança com quem ele quiser, vai fazer o que ele quiser. Mas todos temos capacidade de conquistar e crescer. Todos temos essa capacidade. Só que existem atitudes imediatistas, oportunistas, então nós queremos as coisas dos outros com facilidade. Essa é uma segunda experiência. A terceira experiência é Davi, o rei Davi. Quando a gente escuta do rei Davi, a gente sempre fala assim, né? Davi é terrível. Até o nome dele é terrível. É porque a gente só lembra o erro dele. E o que a gente faz com facilidade? A gente só vê o erro dos outros. Davi, desde jovem, ele solitário, os irmãos indiferentes com ele cuidou das ovelhas do pai, mas ele cultivou um relacionamento com Deus igual um pai e um filho. E sabem quando você tem aquele filho, aquela filha, né, que vocês são compartilham, conversam, mas em algum momento erra. O filho erra.
E às vezes ele não tem coragem de falar, de abrir. Os pais podem até notar, mas ele vai dizer que está tudo bem. Davi, quando ele se tornou rei, e com todas as experiências que ele teve, ele foi um ótimo rei. Ele libertou Israel, um homem de batalha, ele que trouxe a paz. Era amado pelo povo, amado por Deus, tanto que está escrito que ele era segundo o coração de Deus. E a gente vai entender por quê. Às vezes, porque não entendemos muito bem isso. Mas como, se ele fez tudo isso aí, como que ele é segundo o coração de Deus? Então ele, para não ficar sério, né? Ele fez bosta, né? Como a gente fala, né? Ele adulterou, matou. E o que aconteceu? Ele não sabia o que fazer. Ele disfarçou tudo e o profeta o visitou. E aqui tem uma lição muito grande. O perdão é de Deus. O perdão é divino. Porque a iniciativa do perdão é de Deus, é dele. E se alguém aqui perdoa, é porque ele colocou isso no seu coração. O homem, naturalmente, ele não perdoa. Por causa do orgulho ferido, por causa da honra, o que ele vai querer é se vingar. Essa é a natureza humana. E então, Davi teve 3 atitudes. Ele reconheceu seu erro. É difícil reconhecer que erramos. 2, ele confessou o que ele fez. Realmente eu fiz. Para você ter consciência dos seus atos, né? 3, ele se arrependeu. E ele escreve um poema muito lindo, Salmo 51:10, que diz: cria um coração novo. Me faz outro Davi, outra pessoa. E isso é arrependimento. E então, ele acreditou no perdão de Deus e seguiu a vida. Lidou com as consequências disso, sim. Trouxe consequências. E em alguns momentos ele também errou de novo. E Deus lhe perguntou: Davi, você prefere cair na minha mão ou na mão dos homens? E Davi disse o quê? Prefiro cair na sua mão, porque com certeza encontrarei misericórdia. Está entendendo? Se a gente cair na mão dos homens, usam aquela chamada justiça, mas misturada com ódio, misturada com vingança, misturada com crueldade, com maldade, a chamada justiça. Não há misericórdia pela parte do homem. Só se ele for tocado por Deus. E então, encerrando aqui as ideias, por isso que Deus o chamou Davi de segundo o coração de Deus, porque ele imediatamente fazia as pazes com Deus. Por isso. E às vezes nós falhamos muito nisso. Por quê? Porque imediatamente não resolvemos as coisas. E então o tempo e a distância é um grande abismo. Muitas vezes o fato de não resolver imediatamente esses problemas, muitas vezes não há tempo para isso. Como 2 cantores que brigaram, se entenderam, nunca mais se falaram. Um ficou doente e faleceu.
e não fizeram as pazes. E eu quero terminar aqui 1 Pedro 4,8, que diz: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Em outras palavras, o perdão cura. E essa cura, esse bem-estar da alma é o que se precisa muito. É necessário. E deixo essa mensagem para nós, para refletir, e que Deus